E a gente convidou um expert. Exatamente. E antes de apresentá-lo, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Vive Empreendimentos, Mercavejo e também Laboratório Santa Rita. Tudo bem, então vamos acabar com o mistério. Apresentamos hoje o nosso programa com o Dr. Bruno Ziad Gil. Dr. Bruno, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, residência em cirurgia geral pelo Hospital São Domingos de Catanduva, especialização em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital de Beneficência Portuguesa de São Paulo, entre outras e outras especialidades. Se for ler o currículo desse rapaz aqui, nós vamos ficar aqui o episódio inteiro, né, Eduardo? Que bom que você não falou que ele é corintiano, Não, porque isso aí, mancha o currículo. Isso é acima do currículo, é uma gratificação especial da pessoa. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, muito obrigado, Eduardo. Cara, vocês estão de parabéns, um baita podcast bombando, né? Todo mundo fala de vocês aqui. Que bom, obrigado. E Vai falar mais, eu estou extremamente honrado de estar aqui, Legal. claro, ainda mais entre amigos, né? Um bate-papo legal. Tô aí. Muito bem. Bom, Bruno, você é um especialista em cirurgia bariátrica, né? Você faz muito esse procedimento. Mas antes de falar da cirurgia, eu trouxe um dado aqui. Dados do Ministério da Saúde de 2022 apontam que a obesidade atinge 6,7 milhões de pessoas no Brasil. E o número de pessoas com obesidade mórbida, ou seja, que tem o IMC acima de 40, atingiu 863 mil pessoas no ano passado. É muita gente, né? Nós notamos que isso tem mudado muito. E antes da gente falar propriamente dito da cirurgia bariátrica, a que você acha que se deve? Qual mudança cultural? Foi a alimentação? Foi fast food? E você acha que trouxe essa epidemia de obesidade não só no Brasil, mas no mundo? Ô João, esses dados são bem interessantes. Eu acho que você deve ter tirado do VIDITEL, né? Que é o estudo mais completo populacional que tem no Ministério da Saúde. É um estudo feito sobre contato telefônico, em que aponta isso mesmo. Inclusive, já tem os dados de 2023, que fala que 24,6% da população é obesa. Obeso acima de 30 de IMC, né? Não estou falando de obesidade mórbida. Então, assim, é muita gente, tá? Respondendo a sua pergunta, a gente tem que ir lá atrás. Então, assim, o ser humano moderno que eu falo, aquele que se desenvolveu desde a pré-história, ele tem a genética acumuladora de energia, né? E por que isso? Porque o nosso corpo, para sobreviver ali às grandes caçadas, à fuga dos grandes animais e às longas estiagens, ou longos invernos, o nosso corpo moderno, o ser humano moderno, a genética do ser humano moderno foi feito para acumular energia. Então a gente é um poupador de energia. E aí, o que acontece na sociedade moderna? As pessoas não saem, pega o celular, procura tudo, né? Então tem menos atividade, tem menos gasto energético, né? Então é isso que leva a esse problema crônico que só aumenta. Se a gente for comparar, desde o VIGITEL começou, se eu não me engano, em 2009, né, que é esse estudo por contato telefônico do Ministério da Saúde, esses números vêm aumentando assim, dramaticamente. Então, a minha visão é essa. A minha visão é que primeiro a gente tem que pensar que a gente é um ser humano poupador de energia. Ou seja, acumula energia, estoca energia em forma de tecido gorduroso. E segundo, a sociedade moderna leva a isso, né? Ninguém quer sair de casa, todo mundo entra no iFood e pede comida legal, consegue resolver todos os problemas na ponta do dedo em vez de andar daqui e ali, né? Então, nosso gasto energético diminuiu. Ô Bruno, a gente também observa isso nas crianças, né? É como se as crianças se espelhassem nos pais. Então eu tenho um pai ou uma mãe com sobrepeso ou obesos já, e você vê, quando a gente vai buscar as crianças na escola, como tem gente gordinha, né? Muito. Mais velho, menos velho. Aí o João falou do fast food, da sobremesa. Essa
questão do hábito alimentar, ela começa de forma equivocada ainda na infância, né? Ou seja, nós estamos criando uma criança que vai ficar obesa no futuro, né? Exatamente. Então, assim como várias doenças, tem o seu genótipo, que é aquilo que ela herda em si da família, e o seu fenótipo, que é aquilo que é associado ao meio ambiente, né? Então, realmente, se os pais comem errado, vai comer errado. Se os pais tomam muito refrigerante, o que a criança vai fazer? Toma muito refrigerante. Né? Então, é exatamente isso. É um passar de gerações obesas. Né? É o que se espelha, o que vem acontecendo dentro da família. E, ô Bruno, eu atendo muitos pacientes que vêm, inclusive, perguntar minha opinião. Olha, a fala é sempre a mesma. Estou obeso ou estou obesa, eu já tentei de tudo, eu quero tentar a bariátrica. O que você acha? E aí eu converso bastante sempre com esse paciente sobre o preparo, porque é algo complexo, né? E muitas vezes eu tenho a percepção que os pacientes imaginam que a cirurgia bariátrica é uma mágica, que vai fazer a cirurgia e eu vou continuar comendo e bebendo o que eu estou acostumado e vou emagrecer. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Eu quero que você fale um pouco desse preparo, né? O paciente teve a indicação. Qual é a indicação, né? É um paciente com IMC acima de 40, pode ser um IMC menor. Depois disso, foi feita a indicação, o paciente aceitou. Quais são os cuidados que são, assim, imprescindíveis para que você tenha sucesso depois no pós-operatório? Assim, João. Em primeiro lugar, a indicação. A gente usa ainda uma indicação muito antiga, são critérios da Organização Mundial de Saúde, para vocês terem ideia, de 1994. Você vê que nada foi feito melhor até hoje em termos de indicação para cirurgia bariátrica. Então, quem que pode fazer a cirurgia? Aquela pessoa que seja obesa grau 2, ou seja, que tem o IMC. O IMC é um número que a gente calcula pegando peso e dividindo pela altura ao quadrado. Né? Quando esse número está entre 18 e 25, a pessoa é considerada normal, entre 25 a 30 é um sobrepeso, e acima de 30 as obesidades, né, nos seus diversos graus, até 35 a grau 1, 35 a 40 ao grau 2, é aí que começa a indicação da cirurgia bariátrica. Então a cirurgia bariátrica é indicada para aquele paciente com MC acima de 35, né, com doenças relacionadas à obesidade, que vão desde as clássicas hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, que é o colesterol alto, e até outras doenças menos conhecidas, que a apneia do sono, doença hepática gordurosa, não alcoólica, né? E várias outras, problemas osteoarticulares, etc. Hoje, 21 doenças entram na lista de comorbidades na indicação desses pacientes. Ou naquele paciente acima de 40 de MC, né? Independente ou não de ter a doença relacionada à obesidade. Então, o paciente chega até mim, né, muitas vezes encaminhado, né, por você, por outros colegas ou por vontade própria, e ele quer a solução para o problema que ele chegou até lá. Então, uma coisa interessante que eu falo para o paciente, e assim, eu vou usar uma frase que eu quero que vocês entendam, os telespectadores também, é que assim, a obesidade é a única doença que o paciente é culpado de tê-la. Isso a sociedade fala, isso é verdade? Não é. Tá? Por que isso? O câncer, o cara tem um câncer. Pô, mulher tem um câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, né, Eduardo? Então, agora, o obeso, ele tem a doença porque ele quer. É verdade? Não é. E isso, muitas vezes, leva o paciente a um sentimento de culpa e não deixa as pessoas entenderem que ele está frente a uma doença crônica, né? Que hoje ela é relacionada em alguns países com uma primeira causa de morte, né? As doenças delas relacionadas, né? O diabetes, a hipertensão, os problemas renais, etc. Né? Então ele chega para resolver esse problema. E aí ele tem que saber que realmente, que nem você falou, não é uma mágica. Não é aquele cara que vai passar por um portal cirurgia e sair lindo, maravilhoso e poder comer o que quer depois e seguir a vida como tinha antes. Não é. É um projeto de mudança de vida.
Então o paciente tem que chegar ali e saber que ele vai ter que enfrentar uma situação que até então ele não tinha enfrentado de forma drástica para curar um problema drástico que é a obesidade. Então o preparo pré-operatório envolve uma equipe multidisciplinar. Então o paciente ele vai ter que ter um preparo psicológico, ele vai ter que ter um preparo nutricional, ele vai ter que ter um preparo com outros médicos de outras especialidades, tipo o endocrinologista, o pneumo, o cardio, o anestesiologista, até que chegue a um momento que esteja preparado. E qual que é esse momento? É individual, João. É individual, Eduardo. Pacientes que se preparam, que já chegam maduros para a cirurgia. Pacientes que demoram 6, 8 meses. Eu tenho pacientes que vão namorando, entre aspas, a cirurgia 2, 3 anos. Né? Esses tempos atrás chegou um paciente, eu olhei a data de setembro e falei, nossa, que rápido, já voltou. Aí eu fui ver o ano, era 2021. Ele tinha passado há 2 anos comigo, voltou agora. Isso é muito comum. É o tempo de amadurecimento do paciente. Né? E o paciente entender que ele vai ter que ter uma mudança de estilo de vida, senão ele não vai atingir o resultado que ele precisa. Né? Então, é mais ou menos por aí o preparo. Você citou que utiliza uma classificação antiga, 1994. É possível fazer o tratamento da obesidade de forma cirúrgica em pacientes criança? Se faz isso ou não? Eduardo, acima de 16 anos, em critérios, com critérios, né, especiais de 16 a 18, né, pode-se pensar em cirurgia. Abaixo de 16 anos é complicado. Não há estudos. Aliás, tem vários estudos saindo, mas ainda não entram nos critérios de indicação clássica, nem nossos aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e nem da IFSO Internacional, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica. Então, fora que a criança ela está em desenvolvimento, né? E tem se falado numa cirurgia mais conservadora, né, em pacientes mais jovens. Eu particularmente até prefiro em pacientes mais jovens, né, que é a cirurgia que a gente só reduz o tamanho do estômago, que é a gastrectomia vertical ou sleeve. Mas criança, eu não sei que idade que você quer dizer, não. A resposta é não. Ô Bruno, outra coisa. Quando a gente está no meio público, tá? Isso pode ser, às vezes, só da minha cabeça, mas eu queria entender. No meio público, parece que existe um protocolo mais incisivo para você conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Parece que tem um tempo de espera maior número de sessões com nutricionistas, com psicólogos, para a pessoa amadurecer, como você disse, bem a ideia. Quando eu tenho indicação no meio privado, nem sempre é o mesmo protocolo. Ou existe alguma diferença de um para o outro? O protocolo em si é até o mesmo. O que eu não faço, infelizmente, a cirurgia bariátrica pelo SUS aqui, né? Mas o que a gente vê conversando com colegas que fazem é que eles exigem, pelo tamanho da fila, né, uma perca de peso de 5 a 10% para o paciente ser operado, fora que a fila é imensa. E por que a fila é imensa? Isso é um dado interessante. Voltando lá nos dados do Vigitel, o Vigitel de 2023 ele mostra que a maior porcentagem de paciente obeso está naquela faixa. Ele divide não em categoria A, B, C, D da sociedade, financeiramente falando, mas em escolaridade. E olha que interessante, a maior penetração da obesidade é na escolaridade de 0 a 8 anos, ou seja, aquele cara que estudou até 8 anos. O contrário do que a gente pensava antigamente, achava-se que o obeso era um paciente de alto poder aquisitivo, e não é. Né? Assim, esse índice de escolaridade ele é até parecido, né, entre as 3 faixas que o Vigitel seleciona, né, divide,
mas ele é um pouco superior no índice de escolaridade mais baixo. Isso é facilmente explicável. O carboidrato é mais fácil, é mais barato, é mais fácil da gente conseguir do que hortaliças, verduras e proteína. Então, a população de maior baixa renda come mais carboidrato, engorda mais. Então, assim, visto tudo isso, é de se pensar, a gente pensando que a penetração talvez você, João, tenha se dado melhor que eu, né? O usuário brasileiro da medicina privada chega a 30%. Em torno de 30% é uma média. É uma média. Isso. Então a gente tem 70% da população que não tem acesso à medicina privada. Se a gente for levar que o paciente obeso ele tem uma maior penetração maior na população de baixa renda, a gente vê essa fila e talvez daí, né, hajam essas exigências de perca ponderal maior para operar esses pacientes, etc. Mas assim, as indicações são as mesmas, tá? A equipe multidisciplinar é a mesma, que é basicamente a nutricionista psicóloga de especialidades não médicas e o pneumo, o cardio, o endócrino e o anestesista de especialidades médicas, né, fora o cirurgião, e obviamente alguma outra especialidade afim que precise de uma avaliação, né, um ginecologista, um vascular, etc. Mas é basicamente esse protocolo. Perfeito. Um dos efeitos, se não imediatos, mas bastante precoces pós-tratamento com a cirurgia bariátrica, é você ter uma recuperação dos níveis normais de pressão, a sua glicemia melhorar. Então, é inegável que você já tem um ganho, né? Você consegue controlar algumas doenças crônicas que talvez só existiram porque você exagerou no peso. Eu posso pensar, isso é possível, que, bom, eu vou indicar uma cirurgia bariátrica porque além de eu permitir que esse paciente fique mais magro, tenha uma qualidade melhor de vida, ele vai se livrar de uma hipertensão, de um diabetes, ou esse possível ganho de se livrar ou ter um tratamento mais simples para essas doenças é um plus. Não é esse o foco da cirurgia bariátrica. Olha que legal essa pergunta, Eduardo. Respondendo isso, eu posso te falar na cirurgia metabólica. Né? Que é a cirurgia metabólica? É a cirurgia muito parecida com a bariátrica, só que feita em pacientes com a faixa de obesidade grau 1, ou seja, aqueles pacientes com MC entre 30 e 35, com diabetes de difícil controle. E é aí que se criou o score metabólico, que foi um score criado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, pela Sociedade Brasileira de Tratamento de Diabetes e de Endocrinologia, em que ele tem 5 scores obrigatórios, que é a indicação pelo endocrinologista, a hemoglobina glicada acima de 8,5%, a indicação, né, pelo endócrino, já falei, um diabetes há mais de 5 anos, né, são 5 scores, e outros 10 adicionais em que indicam a cirurgia justamente nesse perfil de paciente que você falou, visto essa melhora que o paciente apresenta mesmo antes de perder peso. Muitos pacientes a gente já saem do hospital, eventualmente, sem tomar o seu antihipertensivo, sem tomar o seu antidiabético oral, né? Então, sim, existe, porém, infelizmente, ela ainda não entra nas indicações clássicas aceitas pelas operadoras de saúde e nem pelo SUS, tá? Mas sim, existe a chamada cirurgia metabólica. A técnica cirúrgica em si é basicamente a mesma da bariátrica, só que feita nesses pacientes com IMC menor. Você tocou num ponto interessante, são tipos, né? E a gente sabe, o paciente fala, tem a cirurgia que opera o intestino, tem o que opera o estômago, que corta, que faz isso, que muda o trânsito. Explica pra gente os modelos, os tipos, se você puder, né, fazer um desenho imaginário para a nossa audiência poder entender. Se existem tipos, quais são os mais indicados, qual que você mais faz? João, as cirurgias, as duas mais feitas no mundo e no Brasil, a gastrectomia vertical, ou gastrectomia em manga, ou sleeve, né, conhecido muito pelo sleeve, em que a gente diminui o tamanho do estômago,
um estômago que numa capacidade de um obeso pode chegar até 4 litros, a gente transforma ele numa forma de manga, tipo uma banana, vai, para vocês imaginarem, numa capacidade aí de 120 a 150 ml, né, em que a gente começa cortando ele com grampeadores cirúrgicos, né, materiais, né, de alta tecnologia, desde o final dele numa região chamada antro até o começo dele numa região chamada fundo, né? Essa é a gastrectomia vertical. A outra cirurgia mais feita é o bypass, que é uma cirurgia, uma que se tornou nos anos 90 até anos 2000, anos 2010, o padrão ouro no tratamento, que era a mais feita no mundo, que é o bypass, né? Ou cirurgia de FOB capela, ou redução gástrica com reconstrução Y de Roux, né? Os pacientes conhecem mais como bypass, em que a gente diminui o tamanho do estômago, assim como no sleeve, né, mas só com uma capacidade menor ainda, em torno de 50 ml, e faz um desvio no intestino para que esses alimentos sejam menos absorvidos. Então ela é tipo de cirurgia mista. Então a gente tem um fator redutor do estômago e um fator desabsortivo no intestino. Quanto desabsortivo? Depende da patologia do paciente, depende, né, de alguns outros fatores, né, pode ser mais ou menos desabsortiva, né, mas em torno de 2 a 2,5 metros são desviados do trânsito alimentar do paciente. E vai mudar, assim, de um paciente para outro, a escolha de qual você vai decidir pelo perfil do paciente? Como é feito isso? Não existe nenhum grande protocolo que obrigue a gente a fazer o sleeve para determinado paciente ou o bypass para outro. Isso vai muito da preferência do cirurgião. A gente sabe hoje que tem muito o sleeve é uma técnica que cresceu muito em popularidade pela rapidez de ser feita e por ela ser um pouco mais conservadora. Então tem muito cirurgião bariátrico hoje já começando a fazer a cirurgia bariátrica pelo sleeve. Do meu ponto de vista, o tratamento desse paciente precisa ser individualizado. Então, lá na clínica, a gente tem um protocolo de indicação para esses pacientes. Pelo sleeve ser uma cirurgia mais conservadora e por não ter tanto efeito metabólico hormonal, como o Eduardo tinha comentado, no diabetes, na hipertensão, tem bastante efeito, mas digamos assim, que menos pronunciado. Então eu costumo reservar o sleeve para um paciente que não tem um excesso de peso tão grande, né, vai ali um IMC 42, 43 no máximo, que não tenha um diabetes, principalmente difícil de controle, porque o bypass ele tem um resultado melhor no diabetes, né, os estudos mostram, e também no paciente com refluxo. Paciente com refluxo gastroesofágico, que é a volta do conteúdo ácido do estômago para o esôfago, causando aqueles sintomas de azia, queimação, regurgitação, eructação frequente, o sleeve não é uma boa cirurgia. Ele pode piorar esses sintomas de refluxo. E no bypass, né, eu costumo indicar, né, para aqueles pacientes com obesidade, com excesso de peso mais pronunciado, IMCs maiores, né, por ser uma cirurgia que aí tem 2 mecanismos emagrecedores, para aquele paciente que tem refluxo, né, porque o bypass é uma cirurgia que trata o refluxo, né, e não piora, que nem o sleeve, né, e para aquele paciente que tem uma doença metabólica importante, um diabetes de difícil controle, por exemplo. Mas não caiu nenhuma dessas grandes contraindicações a uma cirurgia ou outra, eu gosto muito de deixar na mão do meu paciente. Então eu explico os prós, explico como que é uma cirurgia, como que é outra, e deixo a preferência do paciente, obviamente, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. Por exemplo, um paciente com um refluxo importante, eu vou falar, para você, o sleeve não é legal, não vamos fazer, porque vai piorar o seu problema. Você vai emagrecer, mas vai piorar o seu problema. Então, assim, eu acho que é um tratamento individualizado. O comportamento alimentar, a gente sabe que aquele paciente que é o grande comedor de volume, passa longos períodos de jejum, né, e come grandes volumes, ele é um paciente que vai bem com o sleeve, né.
O paciente beliscador, ele seria um paciente melhor para comportamento, né, alimentar para o bypass. Então tem esses fatores que a gente leva em consideração. E tem as novas técnicas, né, João, que é o SAD-S, são técnicas que é o bypass de anastomose única, em que o desvio é um pouco diferente do bypass tradicional, só que são técnicas que ainda não são liberadas aí pelo Ministério da Saúde, então são feitas mais do ponto de vista acadêmico, né, em protocolos de estudo, e que aqui na clínica a gente não faz. Quais são meus números? Eu faço hoje em torno de 30% a 35% de sleeve e o resto de bypass. Ainda faço mais bypass. É uma cirurgia que me deixa muito confortável, principalmente em resultado de médio a longo prazo. Uma coisa que eu tenho curiosidade, João, e você falou há pouco, Bruno. Então era um gordinho, chamar assim de uma forma carinhosa, comeu uma pizza e um x-tudo. Ele vai para a cirurgia. Agora não cabe mais uma pizza e um x-tudo ali, né? Não tem que o volume. Qual que é essa experiência de saciedade? O que o teu paciente te conta no retorno? Doutor, eu ainda mentalizo, eu tenho vontade de comer a pizza inteira, tomar uma coca de 2 litros e no final comer um x-tudo, mas agora essa vontade foi embora, é assim que eles contam? Ou tem a vontade, mas não tem mais capacidade? Como que é isso, do dia para a noite? Isso cai naquele efeito que você comentou, hormonal. Então, o paciente que faz a cirurgia, além do fator restritivo, né, diminuição do tamanho do estômago, e no caso do bypass, o fator desabsortivo, né, ou seja, que seriam fatores físicos, então a primeira coisa é a gente pensar, eu não vou comer porque meu estômago não cabe. Mas o que acontece por trás disso, né? Por trás disso acontece uma grande mudança hormonal. Então é o que você falou. Qual que é a sensação de realmente de fome? Qual que é a fome que o paciente não tem, mas que ele está com a famosa cabeça de gordo? Então são duas coisas. Primeiro é o preparo psicológico pré-operatório, para tirar essa, entre aspas, cabeça do gordo, né? E o segundo é a mudança hormonal que a cirurgia vai causar. Um dos primeiros hormônios descobertos na cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, foi a grelina. A grelina é um hormônio que o nome técnico seria um hormônio orexígeno, né? Traduzindo, é um hormônio que estimula a fome e que ele descobriu-se que depois da cirurgia bariátrica ele cai. E ele é um hormônio produzido no fundo gástrico, aquela primeira porção do estômago, né? Lá logo depois do esôfago. Então, esse hormônio tira a fome do paciente, Eduardo. Então, realmente, a grelina vai tirar a fome. Muitos pacientes chegam para mim no consultório e falam, doutor, eu não tenho muita fome, não tenho mais a fome que eu tinha, né? Mas é claro que tem o psicológico ali, a cabeça e o preparo que o paciente passou antes. Então tem esse fator hormonal, mas tem todo o preparo psicológico. E é claro que isso é extremamente importante para um paciente que não esteja bem preparado antes da cirurgia, ele corre até risco de comer volume e de repente num pós-operatório precoce ali ter algum problema ali na sutura, nas linhas de grampos do estômago, etc. E eu já vi casos, eu não sei qual que é a taxa de recorrência disso, mas de pacientes que fazem a bariátrica, emagrecem e depois voltam a engordar tudo de novo, tá? Além disso, parece que existem estratégias, né? Olha, eu não posso comer, eu só posso tomar líquido, mas aí eu pego uma lata de leite condensado, furo e tomo porque eu estou operado. Essas pessoas talvez não tiveram o preparo psicológico adequado. O que leva a pessoa a ter feito a cirurgia, estar preparada, mas depois ainda voltar a ganhar peso novamente? Ô João, em primeiro lugar, o paciente tem que entender que ele tem uma doença crônica. Ou seja, é aquela doença que não é aguda, que está ao longo da vida com ele. E quando ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ele não está procurando a cura dessa doença. Ele está, olha a diferença de palavra, remissão. Então eu falo muito isso para o meu paciente. Quando eu trato o paciente obeso, faço a cirurgia,
eu estou procurando a remissão de uma doença que depois vai ficar silente, quietinha, mas ela pode voltar a todo tempo. Qual que é a taxa de reganho de peso? Ou melhor, primeiro vamos falar, pode ocorrer o reganho de peso? Pode. Até que níveis que são normais esse reganho de peso, né? Eles são normais em números absolutos, que eu acho que é melhor para as pessoas entenderem, de 5 a 10 quilos, tá? Ou seja, talvez 10 a 15% daquele peso que ele perdeu, né? E a gente sabe que a grande maioria dos casos, 90%, é por problema comportamental. E aí cai naquilo que você falou agora. Talvez é aquele cara que não teve o preparo de pacientes antes. Hoje, eu estava discutindo um caso com a psicóloga que trabalha com a gente, e ela me falou, olha que interessante, ela foi preparar uma paciente minha, está na segunda sessão da psicóloga, e eu gosto de indicar precocemente a nutricionista também. Alguns colegas fazem nutricionista só dias antes da cirurgia, porque só... Eu, ainda mais nos pacientes super obesos, eu gosto de indicar antes. Aí ela fez uma pergunta para a psicóloga e falou, não, pera, mas eu vou ter que fazer dieta no pós-operatório, por que eu preciso começar antes? É aí que está o erro. É aquele paciente que ele precisa estar preparado, porque da noite para o dia vai ter uma mudança drástica. Ele vai ficar ali de jejum. Eu costumo deixar meus pacientes 36 a 48 horas depois da cirurgia, para uma cicatrização do estômago mais adequada, antes de liberar a dieta. Mas passou ali, de repente, pum, né, vai mudar tudo. Então, o paciente que já entrou em preparo antes. Então, a gente sabe, que nem eu disse, 90% dos reganhos de peso patológicos, né, que passa desse 5 a 10 quilos que eu falei, eles são comportamentais, e o resto está ligado a algum problema da cirurgia, uma dilatação do estômago, né, alguma outra coisa, né. Tem medicamentos que a gente usa para esse reganho de peso, né, junto com a terapia comportamental, nutricionista e psicóloga. Pilares extremamente importantes, tanto no preparo como na manutenção do tratamento no pós-operatório. Bruno, claro que dependendo da perda ponderal, você vai ter mais ou menos consequências no seu contorno corporal. E as mulheres sofrem muito, né? As mamas ficam muito flácidas. Parece que esse peso ponderal ele é mais rápido do que a capacidade elástica da pele, né? Então fica tudo muito flácido. Então, mamas, o famoso abdômen avental, essa gordura aqui na parte do braço. Hoje, essas mulheres que fazem a cirurgia bariátrica via tanto o Sistema Único de Saúde ou medicina suplementar, têm direito a reconstruir essas mamas, têm direito a tirar esse excesso de pele do abdômen. Como que isso é visto? É através da cirurgia plástica reparadora, né? O paciente, eu costumo liberar o paciente para fazer a cirurgia reparadora com pelo menos 18 meses de cirurgia ou com estabilidade de perca de peso de 3 a 6 meses. É o paciente que vai ter melhor benefício. Direito do Sistema Único, geralmente os serviços, né, que tem a bariátrica pelo SUS tem junto à cirurgia plástica reparadora. Na medicina privada tem algumas, por exemplo, o abdômen avental, algumas que estão consideradas não estéticas, que os planos de saúde cobrem sim, né, mas é uma questão de avaliação ali, tanto da operadora de saúde quanto do cirurgião plástico em questão. Mas em linhas gerais, né, sim, tem. Depende da avaliação ali no momento. Existe algum cálculo prévio da porcentagem de peso que esse paciente vai perder? Por exemplo, você vai operar um paciente de 150 quilos. Já existe uma estimativa que ele vai perder em porcentagem? Como que é para cada paciente isso? Sim, João, existe. A gente fala em perca de excesso de peso, né? Então, digamos assim, a gente calcula o peso ideal do paciente, né, que seria o peso que o paciente teria com o IMC de 25, que é o IMC ali limítrofe para a normalidade, que não entra no sobrepeso, né?
E qual que é o esperado da cirurgia, tá, bariátrica? De 65% a 80% do excesso de peso. Então, né, digamos se o paciente tem um excesso de peso, você deu um exemplo, 150 quilos. Se um excesso de peso foi de 100 quilos, não no caso de 150 quilos, um paciente de 200 quilos, né, mede 1,90 m, não sei te falar de cabeça, digamos que o peso ideal dele seria 100 quilos. Ele perderia de 65 a 80 quilos. Então, de 65 a 80% do excesso de peso. Legal. Tem pacientes que, às vezes, tem pacientes que atingem 100% do excesso de peso, tem pacientes que atingem menos, né? Um outro excesso de peso que eu uso, já aproveitando o gancho da sua pergunta, é o excesso de peso pela bioimpedançometria, e aí entra talvez no assunto da sua pergunta anterior, né? O paciente, quando perde peso após a cirurgia bariátrica, na verdade não é uma simples perca de peso, é uma mudança de composição corporal. Eu costumo fazer nesses pacientes um exame que chama bioimpedanciometria de 8 eletrodos. É um aparelho semelhante a uma balança, em que a gente tem 2 eletrodos em cada mão, 2 eletrodos em cada pé, em que ele me dá a composição corporal do paciente, a quantidade de massa gorda, a quantidade de massa magra, quantidade de músculo, né? E aí olha que interessante, o que a gente observa, inclusive eu tenho um trabalho feito recentemente em que eu estudei qual que é a mudança corporal desses pacientes que acontece no pós-operatório. Há uma perca, obviamente, muito grande de peso, todo mundo sabe, com bastante massa gordura, né, massa gordurosa, só que esses pacientes eles perdem muito da massa magra, às custas de massa muscular, né, até de 6 a 8 meses. Né, então esse paciente até de 6 a 8 meses ele perde bastante massa muscular e aí interfere naquilo que você falou, Eduardo, na flacidez. Então eu estimulo muito meus pacientes, num pós-operatório, principalmente nesse mais precoce, onde há essa perca de massa muscular mais importante, até 6 a 8 meses, que eles, além de ter um acompanhamento nutricional, uma ingesta adequada de proteína, etc., pratiquem atividade física e não só a aeróbica, a anaeróbica. Eu estimulo muito a musculação nesses pacientes, né? E aí uma outra coisa interessante, o nosso metabolismo basal ele é regulado pela nossa massa magra. Por isso que tem aquele grande chavão, a musculação emagrece. Por quê? Quanto maior a nossa magra, as custas de massa muscular, nosso metabolismo maior. E aí depois vai ser mais fácil para o paciente perder peso. E outra coisa, o paciente que experimenta, talvez você já tenha ouvido falar, aquele platô, aquele paciente que passa um período ali sem perder peso, é justamente por causa dessa perda de massa magra. O corpo enxerga como falando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou perdendo músculo, vou diminuir meu metabolismo, perdi massa magra, meu metabolismo naturalmente vai cair, entra num platô, que depois tende a recuperar. Então, essa mudança de composição corporal é muito interessante que acontece no paciente pós a cirurgia. Eduardo, então percebemos que não é um milagre, né? Não é ir lá e operar com o Bruno que tá tudo resolvido. Tá longe disso. Tem que ter dedicação, tem que ter mudança alimentar, precisa fazer atividade física, senão não tem sucesso. Não tem almoço grátis, não né? Tem. E falar em almoço, deu até fome agora, hein? Bruno, você disse que os seus pacientes, eles passam por uma avaliação nutricional antes da cirurgia. Então, aquele paciente que era obeso, muito provavelmente porque comia mal, comia errado, a partir da cirurgia ele tem que ter um novo cardápio, né? Uma nova realidade alimentar. Isso é fácil de colocar na cabeça de um ex-gordinho? Não é, né, Eduardo? Sim, não é, mas tá aí que tá. Quanto mais precoce você iniciar o tratamento antes da cirurgia, então quebrar aquele estigma, que nem o exemplo que eu dei agora há pouco. Para que eu vou começar uma dieta antes e depois da cirurgia eu vou ter que fazer? Não, você tem que estar acostumado, sua cabeça tem que estar preparada para aquilo. Né? Não é fácil. Daí que está esse tratamento multidisciplinar. Realmente muita dedicação do paciente, da nossa equipe para melhorar, sim, não é fácil. Existe algum alimento proibido? No pós-operatório precoce? Não. Depois que fez a cirurgia, isso você não convém comer.
Você não deve comer. Eu acho que proibido é uma palavra muito forte. Eu não vejo nada proibido. É claro que consumo de bebida alcoólica é calórica, né? Consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, né? Que são aqueles carboidratos brancos, né? Que a gente fala massa, pães, doces, né? Que aumentam a glicemia e causam um efeito rebote de fome importante, né? Isso, claro, não é bem-vindo depois da cirurgia, mas olha que interessante, junto com aquela mudança hormonal que eu falei agora há pouco, eu vejo em muitos pacientes a mudança do gosto pelos alimentos. Muitos pacientes que, doutor, eu não gostava de verdura, não gostava de brócolis. Eu sempre dou o exemplo do brócolis, que a Heloísa, minha filha, adora brócolis, e o Miguel, meu filho, tá gostando. Muito incentivo da mãe, da minha esposa Francine também adora, todo mundo come muito bem em casa. Mas aquele paciente que não gosta, passa a gostar de brócolis, né? Passa a gostar de uma cenoura, de uma hortaliça, de uma folha, né? Isso é muito interessante, é muito legal. Ainda bem que é uma mudança comportamental e de vontade de comer coisas boas, né? Não é o contrário, porque senão a pessoa também, né, perderia tudo isso aí. E você falou, Bruno, da atividade física, da musculação. Logo depois já tem uma mudança drástica da alimentação, né? Você falou aí 36, 48 horas de jejum pós-operatório para poder voltar a se alimentar, mas aí já vem aquele choque de realidade. Porém, o que acontece? A atividade física é algo que também pode trabalhar o motivacional desse paciente. Quanto tempo depois da cirurgia é liberado realizar atividade física? Atividade física leve dentro do hospital. Já? Saiu da cirurgia à tarde, tá andando, né? Dependendo do caso, claro, o paciente tem mais ou menos dor. Chegou em casa, caminhada, estímulo muito, sempre acompanhado, né? Porque o paciente ele tem uma restrição, além de alimentar, de ingesta de líquidos. Então ele pode passar ali por um período de desidratação, né? Passar um pouco mal. Então sempre estimula a caminhada, principalmente acompanhado. E atividades físicas, academia mais intenso, 21 dias. É claro que sim, sempre começando ali devagar, com seus limites, etc. Mas é rápido. É rápido. Bruno, num casal hipotético em que ou o homem é obeso mórbido ou a mulher é obesa mórbida, essas consultas você geralmente consegue ver o companheiro ou companheira, e quem toma a iniciativa de bater a sua porta? É o próprio paciente que reconhece que ele está chegando a uma situação crítica, que pode ter consequências que vão fugir do controle dele. É um familiar que insiste, marca a consulta. Quem que toma essa iniciativa? O Eduardo, obviamente eu prefiro que sempre a iniciativa seja do próprio paciente. Mas tem muitos pacientes que são incentivados pela família, e isso é excelente. Né? E aí, o casal, você começou com um exemplo muito interessante. Eu operei bastante casal, marido e mulher, né? Já, pai e filha, etc. Ou, quando um dos cônjuges é obeso, mas não faz a cirurgia, o que acontece? Ele acaba tendo um resultado bom, porque ele entra ali numa mudança de padrão alimentar junto com o paciente que foi operado, ele acaba tendo um resultado. Se beneficiando, importante. Né? Beneficiando total. E é muito interessante isso, porque, como eu disse lá no começo da entrevista, é uma doença que tem tanto seu fator genético quanto seu fator ambiental. Né? E aquele meio que o ambiente vive, que o paciente vive, muda. Então o cônjuge acaba se beneficiando. Né? Mas são as duas coisas. Pacientes que entram por iniciativa própria, pacientes que têm uma vontadinha, acabam empurrado ali, mas o paciente sempre que ele tem que ter um grau, pelo menos um grau de iniciativa, não adianta chegar. Às vezes o paciente chega para mim, doutor João Marcelo falou para eu vir aqui, porque eu fui lá na medicina preventiva e eu preciso, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, primeiro você tem que querer, depois a gente conversa.
Tem não que dá pra ter, obrigar, né? Não tem que ter obrigação. tem que ter essa vontade, essa iniciativa. E a cirurgia bariátrica, ela torna, ela diminui algumas absorções, né? Logo depois da cirurgia, existem medicamentos que esses pacientes precisam tomar, vitaminas. Por quanto tempo se toma esse medicamento? É para o resto da vida? É só um período? Os polivitamínicos, né, João? Hoje a gente tem no mercado vários polivitamínicos já condicionados para cirurgia bariátrica, pro tipo de cirurgia bariátrica, né? E assim, uma conduta pessoal minha, eu inicio com polivitamínico em dose plena para os dois tipos de cirurgia que eu faço, tanto o sleeve quanto o bypass. A duração desse polivitamínico do bypass, eu costumo falar para o paciente que ele vai tomar para o resto da vida. No sleeve eu sou um pouco mais permissivo, né? Mas isso depende muito do padrão alimentar do paciente. E, logicamente, a gente monitora isso com exames laboratoriais, exames de sangue. Então, eu costumo pedir exames de sangue com 6 meses, com 1 ano e com 1 ano e meio. E, a partir daí, anual. E, obviamente, você vai corrigindo ali, né, deficiências nutricionais específicas. Mesmo tomando polivitamínico, é uma mulher em idade fértil que teve um fluxo menstrual aumentado. Então pode ter ali uma deficiência de ferro, que a gente faz a reposição, né, do ferro específica. Então são isso daí, mas eu gosto do uso do polivitamínico, sim. Sou um pouco mais permissivo em parar de tomar um pouco antes com o sleeve. Bruno, vamos aproveitar o outubro que a gente está gravando. O câncer de mama a gente faz um segmento bem mais próximo por 5 anos. Passamos a fazer anual até o 10º ano e damos alta para essa paciente. O paciente pós-cirurgia bariátrica recebe alta em algum momento? Oficialmente não, Eduardo. Eu costumo usar uma frase, né, com todos os respeitos aos meus pacientes que eu adoro aí de paixão, mas os pacientes casam comigo, tá? Aquele casamento duradouro, é claro. Então, assim, o acompanhamento que eu faço, ele operei 7 dias na clínica, em que aí eu vou avaliar o dreno, eu costumo deixar dreno na maioria das cirurgias e os pontos, 14 dias, 1 mês. 3 meses, 6 meses onde eu faço os primeiros exames de sangue, 9 meses, 12 meses, onde eu faço o segundo exame de sangue. 18 meses, né, 1 ano e meio, o terceiro exame de sangue e a partir daí anual. Aí ad eterno. Então, esse acompanhamento. Muitos pacientes acabam perdendo, né, esse segmento ou acompanhando os outros com os outros médicos, né, e variável. Bruno, tem algo que está assim um tanto quanto na mídia, na crista da onda. Escuta-se falar muito que com a chegada de novos medicamentos, como por exemplo o Ozempic, que seria o fim da cirurgia bariátrica. Isso é uma verdade? João, é uma baita pergunta, porque nem se falou, tá na mídia, tá todo mundo falando. Não é, né? E olha que interessante a história desse tipo de medicamento. Eles são análogos do GLP-1, que é um hormônio produzido nas células L do nosso intestino, e eles foram justamente, a sua grande ação foi descoberta após a ação da bariátrica. O que esses hormônios, esses medicamentos fazem, né? Semelhante a esse hormônio natural que chama GLP-1. Eles causam uma melhora na secreção da insulina e melhora na ação periférica da insulina, ou seja, melhora ali do metabolismo da glicose, melhorando muito o diabetes. Inclusive, eles são, a princípio, para tratamento de diabetes. E aí eles causam uma saciedade importante, imitando, digamos assim, o efeito da cirurgia bariátrica. Sabe-se que eles têm uma perca de peso legal, importante, né? Mas do meu ponto de vista, eles são medicamentos que eles podem ser usados em conjunto, né, com a cirurgia bariátrica, né? Por exemplo, naquele paciente que teve reganho de peso.
né, em que aquele efeito metabólico da cirurgia bariátrica está um pouco menos pronunciado com o passar do tempo. Então, assim, respondendo enfaticamente, não são o fim da cirurgia bariátrica, mas eles podem ser importante aliado da cirurgia bariátrica no tratamento dessa doença gravíssima, né, que é a obesidade. Perfeito. Eduardo, infelizmente chegando mais um episódio no final. Mas eu gostei muito, viu? Eu também, adorei, foi muito bom. Foi muito... Bruno, muito enriquecedor. só agradecimento aqui na sua participação, desde o primeiro convite, já se mostrou solícito para participar, então muito obrigado pela sua presença, você abrilhantou aqui o nosso podcast, trouxe muito conteúdo, Sim. muito obrigado. Obrigado, João, obrigado, Eduardo, cara, excelente estar aqui com vocês, nem vi o tempo passar, e quase 1 hora conversando, um bate-papo gostoso, tamo aí, valeu mesmo. Legal. Obrigado. E aproveitando para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Vive Empreendimentos, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, aproveitando também, fala para nossa audiência sobre o nosso site. www.antesdaconsulta.com. Lá você consegue acesso a todas as mídias digitais: Facebook, Spotify, Instagram e canal no YouTube. Muito bem, pessoal. Então é isso, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu!